você tá? Como que você tá? Esse é um vídeo com um formato um pouco diferente do normal. Esse é um vídeo sobre 50 fatos sobre mim, pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Enquanto isso eu vou passando triggers pra fazer no microfone, pra fazer um som relaxante pra vocês escutarem enquanto escutam um monte de fofoca sobre mim. Tá legal, vamos começar falando sobre o meu nome aqui. O meu canal chama SMR, mas eu não me lembro se em algum momento eu já disse qual que era o meu nome. O meu nome é... O meu nome é Giordano. 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 O meu nome é Giordano. E eu tenho 22 anos. Talvez eu já tenha colocado aqui nos comentários para algum comentário, mas eu tenho 22 anos. Aparentemente, para algumas pessoas eu não sou brasileiro, mas de fato eu sou. Eu moro no Brasil e eu sou do Rio Grande do Sul. Algumas pessoas perguntaram se eu era de Porto Alegre. E sim, eu sou de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, sulista, brasileiro. E o meu signo, eu sou geminiano. Acho que é um pouco aparente o meu signo, né? Acho que é um pouco aparente o meu signo, né? Eu tenho 1,71 m de altura. Algumas vezes 1,72 m e algumas 1,71 m. E eu tenho 82 quilos. Sim, músculo pesa muito mais que gordura. Pesa muito mais que gordura, pesa muito mais que gordura. E sobre a minha família, eu sou o filho do meio. Eu sou o filho do meio. Eu tenho mais 2 irmãos. Eu tenho 22. O meu irmão mais novo tem 16. E o meu irmão mais velho tem 25 anos. 25 anos. Meu irmão mais novo é relativamente mais novo que a gente, ainda tá no colégio. E eu tô me formando em uma das faculdades. E eu namoro faz 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses. E a minha namorada já apareceu nos vídeos. Aliás, ela está aqui agora. Manda um oi. Ela tá fazendo alguns triggers também, ajudando a fazer uns sons. Ela já apareceu no vídeo de massagem. Ela também me ajudou em praticamente todos os outros vídeos. Ela é o meu braço direito. Conheci a minha namorada na academia no meu primeiro semestre, no qual eu estagiei no estágio de musculação. Eu era instrutor de academia e eu conheci ela lá. Eu conheci ela na academia e logo após a gente se conhecer, a gente já acabou saindo. E também, pouco tempo depois da gente ficar a primeira vez, a gente já começou a namorar. E por aí foi.
já disse, eu tô me formando ano que vem em educação física. No final do ano que vem eu vou me formar em educação física. E a partir daí eu já vou começar a trabalhar na área, formado. Sobre o curso de nutrição, que eu também curso nutrição, pra quem não sabe. Eu estou no 3º/4º semestre. Agora, terminando a educação física, eu vou conseguir gravar e também fazer nutrição, as cadeiras de nutrição com uma maior eficiência. Em relação ao meu shape, quanto tempo eu treino? Eu treino há mais ou menos 3 anos. É que eu também vou falar nos próximas coisas sobre mim, próximas curiosidades. Mas eu já fui ginasta, então grande parte do meu físico vem da ginástica olímpica. Mas o volume e tudo mais vem da musculação mesmo, mas a base vem da ginástica. Mas na musculação eu tenho 3 anos de treino. E mais ou menos no meu 2º ano de treino, que foi mais ou menos ali 2022, eu me tornei um fisiculturista. Eu competi em palcos de fisiculturismo e até pretendo ainda competir, mas em campeonatos que são de fisiculturismo natural. Porque, pra quem não sabe, o fisiculturismo ele é um esporte que não tem doping. Os competidores competem usando todo tipo de substância anabólica que traga benefício para eles no palco, então não tem teste. Na verdade, é justamente o contrário, não visa tipo antidoping. E eu sou uma pessoa natural, eu não faço uso de esteroides anabolizantes e nem nada que aumente a minha performance de maneira ilícita. Então, a minha tendência é competir as próximas vezes em federações naturais. Mas sim, sou um fisiculturista natural. E no meu primeiro campeonato eu peguei 2º lugar contra todos os indivíduos que ali estavam, que eram todos hormonizados. Além de fazer ginástica olímpica, eu fiz algumas modalidades de dança também. Eu fiz hip hop, street dance, dança de rua. Eu fiz jazz, também dancei um pouco de balé. E tive um dedinho na dança contemporânea. Mas eu dancei mais tempo mesmo, foi na dança de rua, no street dance. Ainda agora na parte artística, eu toco alguns instrumentos que eu não lembro quantos são agora, mas eu vou contar pra vocês quais são e a gente vai ver quantos são. Eu toco piano como um instrumento principal. Não foi o primeiro que eu aprendi, mas hoje em dia é o instrumento que eu mais toco. Eu toco violão, piano, ukulele, escaleta, que é uma variação do piano, só que com uma parte pra você assoprar e aí o som sai por dentro, tipo uma gaita. Foram 3. Eu toco gaita de boca. Não foi ukulele, piano, escaleta, violão, gaita de boca. O que mais que eu toco? Guitarra, um pouco de baixo e um pouco de bateria. Mas é bem por aí, mas o meu instrumento principal é o piano. Eu também canto, eu fiz alguns anos de aula de canto, foram uns 3 ou 4. Na verdade, as aulas de canto foram num coral mesmo, eu participei de um coral de adolescentes lá no meu colégio. Inclusive foi uma das melhores experiências que eu tive no meu colégio, bem naquela época ali dos meus vídeos antigos. Então foi ali que eu aprendi praticamente tudo que eu sei sobre canto.
Bom, agora falando sobre tatuagens, eu tenho algumas e eu comecei a fazer elas em 2021 e praticamente todas as tatuagens que eu fiz são tatuagens que eu planejei muito pouco ou, tipo, simplesmente fiz. Por exemplo, essas que eu tenho aqui no meu braço, não sei se dá pra ver todas, caraca, ai, Jesus. Eu tenho várias tatuagens pequenininhas no meu braço e uma curiosidade sobre elas é que fui eu quem fiz todinhas. O meu tatuador, ele é meu amigo, então salve, Nick. E eu falei pra ele que eu tinha curiosidade de tentar fazer uma tatuagem sozinho. Só que não é uma tatuagem convencional, chama hand poke, que é uma técnica usada pra fazer tatuagem com a agulha e a tinta, usados de maneira manual. Você pega a agulha, molha na parte onde tem a tinta e você vai fazendo ponto a ponto a tatuagem. Tipo assim, ó, molha, faz um furo, um pouquinho, molha de novo, faz outro. Então todas essas fui eu quem fiz. Eu tenho uma tatuagem no peito, que é um sol, que também foi hand poke, que foi esse meu tatuador que fez, que é uma tatuagem que eu gosto muito. Tem uma pegada meio vitoriana. E a gente brinca que parece o meu pai. Eu tenho uma marca de Caim aqui, que é de Supernatural, né? Tipo assim, é a marca de Caim que o Jim ganha depois que ele mata. Mata não, ele transfere a marca do próprio Caim pra ele, pra conseguir matar Abaddon, que era um dos príncipes do inferno. Eu acho muito bonito porque essas tatuagens em tom vermelho ficam boas na minha pele. Eu tenho uma cobra, que eu também fiz, tipo assim, não fiz o projeto. Tenho um olho, tenho também, cadê? Várias folhinhas, escrito light e acho que é por aí. Eu não pretendo fazer outras tatuagens porque eu acho que elas obstruem os meus músculos, tipo no palco do esculturismo, sabe? Isso importa muito pro julgamento, ter uma clareza sobre o físico que eles estão avaliando. E outra curiosidade. É que eu já pintei o meu cabelo de diversas cores. Eu já pintei de rosa, eu já pintei o meu cabelo, inclusive. Posso fazer caixinha no seu cabelo? Pode, obrigado de nada. Eu já pintei o meu cabelo de vermelho, já pintei o meu cabelo de prateado, já pintei ele de descolorido. Eu já pintei o meu cabelo de rosa, tipo rosa bem magenta, assim, pink. Eu já pintei o meu cabelo de preto, eu já pintei o meu cabelo... Enfim, todas as cores que vocês possam pensar, eu já pintei o meu cabelo. Mas hoje em dia ele tá natural, tá a minha cor mesmo, que é mais ou menos loiro, talvez um loiro escuro, por aí. Bom, eu acho que é um pouco intuitivo pensar que a minha série favorita é Supernatural. E sim, é a minha série favorita. Eu ainda não terminei ela. Eu já vi ela há muitas eras. Mas eu nunca terminei porque eu tinha medo de terminar e não ter mais a série pra ver. E agora eu resolvi assistir desde o início, de novo. E agora eu já tô na 14ª temporada e eu tô com muito dó de, tipo, assistir e terminar, tipo assim, e não ter mais o que ver, porque depois que terminar, não tem mais. Tipo, a série já foi, tipo, finalizada na 15ª temporada, então, tipo, só tem mais uma. Então, se eu terminar agora, é isso, sabe? E agora é sobre o meu filme favorito. Detalhe, tá, antes do meu filme favorito, esse quadrinho do Edward, enojado, com a Bella entrando na sala de aula. Ele fica no nosso banheiro aqui, tipo, bem no cantinho, assim, do lado do espelho, em cima do balcão. E aí toda vez que a gente tá lá fazendo aquilo lá, ele fica nos olhando, ou também fazendo qualquer coisa, ele fica enojado olhando pra gente. Enfim, o meu filme favorito, ele vai contribuir pro fato que eu vou contar daqui um pouco, que eu sou extremamente geek, sou extremamente nerd. Gosto muito de filmes de super-herói e várias outras coisas relacionadas ao mundo nerdístico. E um dos meus filmes favoritos, porque eu não tenho um filme favorito, mas o meu filme favorito, ele é
Vingadores Ultimato. Cara, o tanto que eu chorei vendo esse filme não tá escrito. Eu também chorei muito vendo Vingadores Guerra Infinita. Depois que todo mundo foi apagado, eu fiquei tipo desolado. Mas meu filme favorito é Vingadores Ultimato. Em vários quesitos, tipo, falando de roteiro, falando de tempo de filme, falando de fanservice também, tipo, todos aqueles super-heróis aparecendo no final. Eu acho que é o meu filme favorito de todos os gêneros que eu gosto. E agora falando sobre filmes de terror. Essa cabeçuda aqui é Yumi. Ela é cabeçuda, mas ela é fofa. E eu vou pentear o cabelo dela, que inclusive parece cabelo humano. Bem creepy. Mas eu acho que é cabelo sintético, eu espero. A Yumi, ela tipo tem uma cordinha atrás que você consegue puxar e muda a cor do olho dela. Ela mandando um salve pra vocês, ó. Ela, show. Então, eu assisto muito filme de terror mesmo, tipo assim, ó, de todos os tipos, sendo filmes relacionados à ficção científica, filmes de terror sobrenatural, vários filmes de terror. Então, e eu assisto todos eles com a minha namorada. A gente tem esse hábito de assistir filmes de terror e depois ficar analisando eles, julgando os filmes e falando sobre como a gente avaliaria eles e como eles ficam no nosso ranking. Sim, eu gosto muito de filmes de terror e quando eu era criança eu me cagava de medo. Eu me cagava muito de medo de filmes de terror, tipo assim, ó, muito, eu tinha trauma. E pra mim foi um marco, tipo, assistir filmes de terror por lazer, sabe? E filmes de terror bem pesados a gente assiste hoje em dia, não é só tipo, Invocação do Mal. Então, sim, temos o hábito de assistir filmes de terror, adoramos filmes de terror. E quem não gosta, sinto muito ser cagão. Agora eu vou mostrar pra vocês os olhos dela. Muito creepy. Imagina isso daí, te olhando enquanto você vai dormir de cantinho assim. Que bom que ela fica em cima da cristaleira, eu nem olho pra ela. Bom, fazendo um gancho pra mostrar esse mangá de Demon Slayer que eu dei por promoção. Faz um vendinho gostoso. Então, fazendo esse gancho pra mostrar que eu assisto muito anime. Muitos não, mas assisto muito anime e leio muito mangá também. E o meu anime favorito é Dragon Ball. Não tem como, é um clássico. Todo mundo assistiu na TV Globinho. Eu tenho certeza que todo mundo vibrou enquanto o Goku fazia Gintama. Mas hoje em dia o anime que eu mais assisto é Baki. Baki, Hama Baki, Hama Baki, Hama Baki, Hama. Que é um anime de luta, puxado por uma pegada mais realista. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos. Era para um terremoto com as mãos, mas enfim. Bom, a minha música favorita é Iris, ou Iris, do Google Dolls. Que também é a música favorita da minha namorada. E a gente pretende colocar o nome da nossa filha de Iris, justamente por conta da música. E o meu gênero preferido, na verdade, é um gênero meio country rock, meio progressive. Talvez com uma pegada um pouco para... Ignorem o fato de que a Juma, que é a nossa gata, ela tá comendo ali no fundo. Então talvez tenha uns triggers mais de longe de mastigação. O mukbang do gatinho. Enfim. E o meu gênero de música favorito é meio progressive rock, meio country rock, tipo, meio uma vibe meio Aerosmith, assim, sabe? Na verdade, acho que a minha banda no geral favorita é Aerosmith. Eu gosto bastante desse gênero musical. Bom, agora sobre a estação do ano que eu mais gosto. Eu gosto muito mesmo do inverno. Na verdade, gostava. Aqui no sul o inverno ele é bem rigoroso. E como, agora aproveitando para
dizer outro fato que eu sou uma pessoa muito calorenta. Eu sinto muito calor mesmo, inclusive nesse momento. Tá escorrendo uma gota maldita de suor nas minhas costas. E eu fico enchendo o saco da minha namorada praticamente todo o tempo para ela ligar o ar-condicionado. Porque eu morro de calor o tempo todo e de uma maneira bem desproporcional. Por isso eu não gosto muito do calor, apesar de eu gostar de calor. Por gostar de ir na praia, gostar de ir na piscina. Mas eu ando gostando menos do inverno, porque no inverno tem muitas coisas que eu não consigo fazer, justamente por conta do frio. Então eu acabo gostando de um pouco mais da primavera, que é uma intersecção entre calor e frio de maneira mais equilibrada, porque aqui no sul ou é muito calor ou é muito frio. Então tipo assim, não tem meio termo. A primavera é o que mais se aproxima disso, mas com as mudanças climáticas a primavera acaba sendo mais calor do que deveria. Então também tipo, passo sufoco na primavera, mas passo menos que no verão. Então eu prefiro a primavera. Você já deixou o like nesse vídeo? Você já se inscreveu? Você já compartilhou pro seu amigo? Você já comentou? Fala aí. O que você tá achando? Deixa o seu like. Like. Vejam o animal, o ser. Ai. Solta. Hoje ela tá meio Juma. Para, caceta. Também com o gatinho. Vem aqui, vamos fazer um tap na tela. Vem aqui, ô caralho. Um hábito peculiar que eu tenho, eu faço isso aqui com esse gato, ó. E ela adora, não se enganem, não chamem o Ibama. Ela adora mesmo. Aqui, ó. Tchau, valeu, prazer te conhecer. Sobre uma qualidade e um defeito meu, eu acho que eu sou uma pessoa muito generosa mesmo, até mais do que deveria ser. Isso acaba me trazendo algumas frustrações em alguns momentos da minha vida, porque nem sempre a gente tem que ser generoso com todo mundo. E acaba que às vezes as pessoas não retribuem da mesma maneira. E eu acho que isso acontece com praticamente todo mundo, mas eu acabo sendo mais generoso do que deveria e acabo me frustrando quanto a isso, quanto a reciprocidade das pessoas. Mas a gente tá aqui pra aprender, então a cada ano que passa eu me frustro menos quanto a isso. O importante é você fazer o bem pros outros, independente do que vai acontecer. Eu sei que parece meio clichê, meio cringe falar isso, mas a gente tem que fazer o bem por uma questão de índole e não por beneficiar os outros de maneira direta. Bom, falando sobre um defeito meu, eu posso achar vários, mentira, não tenho. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Eu falo muito alto, isso não é bom por ASMR. Eu sou uma pessoa relativamente irritante quando eu quero, ou quando eu não quero também. Eu acho que tenho muitos defeitos sobre a minha personalidade que eu posso citar, todos derivados da minha impaciência, porque eu sou irritante, eu sou impaciente, eu não gosto que as pessoas, tipo, influenciem na minha rotina, principalmente eu sou muito chato com a minha rotina. Eu sou uma pessoa que qualquer mudança mínima que aconteça nos meus planejamentos, eu fico meio extremamente estressado, acuado, porque não sei porquê, é um sentimento desproporcional. É normal a gente se sentir deslocado quando algo sai da rotina, mas ficar desamparado e não conseguir fazer as coisas é
grave na minha personalidade. Tirando o fato de que eu não gosto de festas, eu não gosto de sair em lugares que eu tenho que ficar de pé, eu não bebo, então eu sou muito chato quando as pessoas me convidam pra qualquer coisa. Tipo assim, então geralmente não vou. Uma curiosidade que eu posso apresentar pra vocês é que eu tenho carteira de motorista faz mais de um ano. Eu às vezes dirijo de carro, mas eu não gosto nem um pouco de andar de carro. Eu ando muito mais de bike por diversos motivos. Primeiro que eu tenho saco, ou melhor, eu não tenho saco de tirar o carro da garagem, de sair, pegar trânsito e fazer várias coisas que me impossibilitem de fazer na hora que eu quero. Então eu prefiro muito mais pegar minha bike e sair andando por aí. Primeiro porque eu sou uma pessoa bastante atlética, então eu não gosto de ficar, tipo, parado praticamente em situação nenhuma. A minha namorada aqui indica, tipo, às vezes eu tô simplesmente parado, eu, vou na academia do prédio, sabe? Então meio que eu sou uma pessoa meio inquieta, então eu ando muito mais mesmo de bike do que de carro, mesmo tendo carteira de motorista. Bom, a próxima curiosidade que eu tenho pra vocês, e a última. Se você pular aí, olha aqui isso aqui. Você não pode pular. Peidaram no microfone. Bom, a última curiosidade que eu tenho pra vocês, que não é bem uma curiosidade, é a maneira como eu lido com a vida e com algumas coisas que aconteceram comigo. Eu sempre fui uma pessoa que sofri bullying, tipo assim, de maneira... Como praticamente todo mundo que sofre bullying sofre de uma maneira completamente idiota e sem motivo. Porque não existe motivo pra fazer bullying, não existe motivo pra você discriminar uma pessoa ou diminuir ela, porque ela é simplesmente quem ela é. Então, tipo assim, se você se incomoda com como uma pessoa é, você não tem o direito de você discriminar ou diminuir, humilhar ou até agredir essa pessoa, porque você simplesmente não aceita como ela é. Você pode respeitar e não concordar com quem ela é, mas não te dá o direito de... Que bicho maluco do caralho. Mas isso não te dá o direito de, enfim, agredir ou fazer qualquer coisa com ela. Se toca. Então, um fato que eu vou contar pra vocês que aconteceu comigo, inclusive no meu último ano de colégio. Eu fui pra um colégio mais fácil em relação à pandemia e eu me formei no terceiro ano em 2021. Eu fui pra um colégio mais fácil, mais barato, justamente porque, tipo, eu era meio híbrido e não fazia sentido eu continuar estudando num colégio que era um pouco mais caro, sendo que nada estava sendo aproveitado de maneira real, sabe? E nesse colégio, uma vez no intervalo, a gente tava, tipo, simplesmente desistindo e tocou o sinal pra gente voltar pra sala. E quando eu tava indo em direção à porta pra, enfim, sair dali, tacaram um pacote de negresco na minha cabeça, cara. Tipo assim, bolacha, sabe? Bolacha inchada. E tipo assim, as pessoas sempre fizeram esse tipo de coisa comigo no colégio, como se, tipo, isso fosse... Eu não sei o que as pessoas, o que adolescente tem na cabeça, sabe? Como se, meu Deus, me tacaram uma bolacha. Nessa época, eu já tinha 19 anos, acho que 19. Eu me formei um pouco mais tarde, porque eu rotei no primeiro ano. Mas, tipo, mano, eu já treinava, já tinha um pouco de shape. Aí eu simplesmente peguei a bolachão, né? Peguei na mão assim, fui em direção ao cara, muito sério. Porque, mano, eu era praticamente a pessoa mais velha da escola naquela época. Então, mano, sabe, foda-se. Você acha que eu vou me importar com um adolescente boçal me tacando uma bolacha? Então, tipo, eu juntei e fui na direção dele como se eu fosse realmente dar um murro nele. E o cara ficou, tipo, tremendo na base, assim. Aí eu cheguei na frente dele, abri e comi o resto da bolacha, mano. Foi muito bom. Mas enfim, muito obrigado por assistirem esse tanto de fato sobre mim. Todas essas coisas que vocês podem me conhecer um pouco mais. Obrigado por assistirem. Lembrando, se inscrevam no canal. Tem like nesse vídeo que ajuda muito o YouTube a entregar o meu conteúdo para as outras pessoas, me qualificando dessa maneira, dando like, se inscrevendo. Se puderem, compartilhem com outras pessoas. E é isso, gente. Valeu por assistirem.